Como ser uma pessoa de fé sem ser aquela pessoa certinha que ninguém consegue se aproximar? Oi, meu nome é Vitória e esse aqui é o canal Mini SOS e hoje nós vamos tentar responder essa pergunta. Bom, eu acho que o que mais nós precisamos deixar claro aqui é que o que faz as pessoas se afastarem de nós não é a gente fazer o certo, né? E que as pessoas que se afastam da gente por nós fazermos o certo não deve fazer falta na nossa vida. A primeira coisa, o primeiro texto que me vem à mente está lá em Atos 5:29, que os apóstolos, falam. Porém responderam Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Certo? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Uma pessoa de fé, uma pessoa que quer ser servo do Senhor, essa pessoa, a primeira prioridade dela é agradar a Deus. Então, fazer o certo é independente das consequências, independente das pessoas quererem ou não estar perto de você, ok? E eu tenho propriedade para falar isso, Porque eu já passei por situações em que, por causa da minha postura, do que eu achava certo, na escola, eu ficava das 7 da manhã até o meio-dia, sem que ninguém chegasse perto de mim para falar um oi, tudo bem, Vitória e tal, nanana. Eu era totalmente excluída, cheguei nesse nível de exclusão, assim. E, para ser bem honesta, não foi a pior parte dos meus estudos, enfim, eu tive que aturar coisas muito piores do que a solidão. Mas mais vale agradar a Deus do que a homens é um ponto que nós temos que ter em autoestima, assim, é uma coisa que a gente tem que ter na mente o tempo todo. Agora, é claro que nós não somos pessoas, nós não somos seres que devem ficar sozinhos, nós somos sociáveis, nós queremos, ter amigos, queremos nos socializar. E isso é até um mandamento, nós devemos estar perto das pessoas e sermos luz perto das pessoas para que as pessoas possam ver o nosso testemunho e glorificar a Deus através das nossas boas atitudes. Mas nós não devemos condicionar isso, às nossas escolhas. Como eu disse, as pessoas têm que ver as nossas boas atitudes. E isso vai fazer com que elas se aproximem de Deus. Mas se para ficar perto dessas pessoas a gente tem que parar de tomar boas decisões, então fiquemos longe, certo? Mas é muito importante nós termos em mente também que às vezes as pessoas não estão se afastando da gente porque a gente está fazendo certo. Às vezes as pessoas estão se afastando da gente porque a gente se sente muito perfeitinho, sabe? A palavra fala que a gente não pode se achar muito justo. Então, às vezes, não é porque você está fazendo certo, é porque você fala de si mesmo ou de si mesma, como se você fosse o santo, o apóstolo de Jesus e a pessoa, assim, vai se converter, sabe? E às vezes isso não é muito legal. A gente precisa desfazer do nosso orgulho, da nossa soberba e saber lidar com as pessoas de igual para igual. Até porque somos todos pecadores, destituídos estamos da glória de Deus e estamos lutando para conseguir voltar para a casa do Pai. Então, ter essa consciência de que nós não somos melhores já ajuda muito. E aí nós conseguimos, nos socializar com as pessoas sem que elas se sintam desconfortáveis perto da gente. Mas o ponto é, se você precisar escolher entre fazer o certo e ter amigos, faça o certo, mesmo que isso te tire todos os amigos. Agora, não se sinta especial por isso, não se sinta melhor do que ninguém por isso, porque todo mundo deveria estar fazendo certo e às vezes tem pessoas fazendo muito melhor e muito mais do que você, só que você não tá vendo. Então, às vezes não, sempre vai ter alguém fazendo muito melhor e muito mais do que você, mesmo que você não esteja vendo. Então, é muito importante você ter isso em mente, fazer sim o certo, porque o certo sempre vai ser certo, independente se tá todo mundo fazendo ou não.
e se você vai ter consequências por tomar as boas atitudes ou não, mas ter consciência de que você não é melhor do que ninguém por isso. Nós todos estamos dependendo da graça de Deus para conseguirmos chegar até o Pai. Então, é importante que você tenha isso em mente. Nós só conseguimos ter a chance de tomar boas decisões hoje porque Jesus morreu na cruz por nós. Porque senão nós já estaremos todos perdidos e nós não teremos a menor chance. Então, não se sinta melhor do que ninguém por estar tentando fazer o certo. Sim, saiba que o fato de você estar tentando fazer o certo já é a misericórdia de Deus alcançando a sua vida. E ore para que essa mesma misericórdia alcance a vida de outras pessoas também. As pessoas que ainda não enxergaram o que deve ser feito estão precisando também da misericórdia de Deus. Nós devemos orar por elas e não nos sentimos melhores do que elas. Então, sair desse pedestal de eu sou melhor, ou mais santo, ou mais separado, enfim, sair desse pedestal e falar de igual para igual, sabendo que somos todos pecadores, já ajuda muito. Então não é sobre ser certinho ou não, é sobre tirar essa capa de eu sou incrível porque eu tô tentando fazer o que já era para ser natural. Então, vamos lutar, né, para sermos pessoas melhores a cada dia e que nós possamos sim impactar as pessoas, que nós possamos dar bom testemunho e que nós possamos mostrar para cada dia mais pessoas que vale sim a pena fazer o certo e servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Amém? Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima.